Isaías capítulo 32. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim. Todos acharam? Amém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em pé. Isaías capítulo 32, 1 e 2. Eu sei que tem aqui projetado, mas eu valorizo muito o cristão lendo a sua própria Bíblia. Porque por muito tempo nós fomos chamados, os batistas em especial, de o povo de um livro. Porque por onde se via ali, não é isso, pastor Deus? Está na história dos batistas, né? Ali os Bíblias, né? Os Bíblias que davam com a palavra de Deus. Da quem lê a palavra continuamente, gosta de marcar, sempre é importante estar com a palavra de Deus e poder ler a palavra, o seu texto sagrado. E diz assim a palavra: eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá o original, e haverá um homem que servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrente de águas em lugares secos, de sombra de grande rocha em terra sedenta. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, desde agora e para sempre. Pode sentar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. É uma palavra que traz renovo aos nossos corações. Que possa o Senhor, por tua graça, ó Pai, conduzir a exposição. Ó Pai, deste teu vaso humilde e a recepção dos teus vasos que estão aí, ó Pai, escutando, sim, da tua palavra, e que ela seja frutífera em nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos tratar sobre essa questão do reinado do justo rei. Este texto fez parte de um dos meus momentos devocionais, uns dias aí atrás. E ao ler essa palavra, fiquei bastante tocado pela forma como Deus se nos apresenta, se nos revela, a maneira como o Senhor surge, meus queridos irmãos, trazendo esperança a cada um de nós. Nós estamos a cada dia a nos afadigar com muitos trabalhos, com muitos compromissos. Nós temos responsabilidades que pesam sobre nossos ombros, meus irmãos queridos. E é necessário, querido, que nós tenhamos um momento de buscar forças em Deus, de buscar alento no Senhor nosso Deus. Se nós temos a ocasião, queridos, de antes de cumprirmos ou de iniciarmos o cumprimento de nossos mistérios diários, se nós temos a ocasião, meus irmãos, e já sedimentamos isso de buscar a Deus, aleluia, quanto melhor será. Quando eu era criança, meu pai me ensinou que primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Mas era comum o brocado que dizia que primeiro a obrigação, depois a devoção. E eu sempre dizia, não, mas é importante a devoção antes. Mas eu quero dizer aos irmãos, se você não tiver um tempo antes para buscar a Deus, é bom mesmo você fazer o que tem que fazer e depois buscar a Deus. Porque às vezes você começa a buscar a Deus e as coisas não querem parar, não é mesmo, querido? Você está começando a ler a palavra, você está começando a orar, ou quer escutar uma canção, e parece que o tempo você não quer sair dali, querido. Você quer estudar a palavra, quer ficar lendo a palavra, quer ficar se deleitando na presença de Deus, quer ficar em silêncio vendo o que o Senhor tem para falar com você. Tudo isso são coisas maravilhosas, irmãos. E se nós temos um momento para buscar a Deus antes de tudo, que maravilhoso será. E nesse dia eu tive esse tempo, eu na verdade já tinha feito alguma coisinha, e eu comecei a ler a palavra, e caiu nesse texto, está chegando aí um rei que vai reinar com justiça. Está chegando aí um rei que vai reinar justamente, e os príncipes reinarão em retidão. Esse rei vai ser um esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade. Vai servir de torrente de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Nós estamos num ano muito importante para o nosso país. Nós sabemos que estamos às portas de um pleito eleitoral. As disputas se iniciam, queridos, e é necessário que a igreja entenda o quão relevante é essa situação.
A igreja de Cristo, irmãos, é peregrina. Ele é aquele povo que anda pelo deserto, comendo maná, um pão de milagres que Deus dá, na nossa luta diária, confiando que sobre todos os nossos esforços está a bênção de Deus que nos ajuda, não é mesmo, queridos? Nós estamos muitas vezes sedentos da rocha que o Senhor faz brotar a água, faz as codornizes voarem baixinho para que nós possamos pegá-las. Meus irmãos, tudo isso são os milagres do Senhor nosso Deus. As sandálias durando muito, os pés não inchando, as roupas permanecendo, tudo aquilo que acontecia com o povo, queridos, enquanto eles estavam no deserto, é sinal daquilo que ocorre conosco, servos de Deus, nesta caminhada rumo a Jerusalém celestial, meus amados irmãos. Enquanto isso ocorre, enquanto não adentramos, não transpomos o Jordão ali e adentramos a Canaã celestial, a nova Canaã, urge, queridos irmãos, urge que nós possamos nos portar da melhor maneira possível e entender que aqui nossa pátria é celestial, sem dúvida, mas nós temos uma pátria na qual nós somos peregrinos. E peregrinando nesta pátria, a nossa se chama República Federativa do Brasil. Enquanto estivermos aqui, necessário é que sejamos as melhores pessoas possível. Sejamos, queridos irmãos, verdadeiros cidadãos, exemplares, porque honramos, meus queridos, devemos honrar uma cidade celestial da qual somos cidadãos legítimos, por causa do sangue do Cordeiro, não por causa do critério. A legislação diz que você é natural de um país por alguns critérios, pode ser ius soli, não é isso? Você nasceu ali, você pertence ali, àquele país, pode ser o ius sanguinis, você é filhos de naturais de um país e é nacional daquele país, mesmo que tenha nascido em outro lugar. São outros critérios. O nosso tem mais a ver com esse ius sanguinis. Nós não nascemos no céu, mas o sangue de Cristo nos outorgou essa cidadania. Amém, querido? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Estamos aqui, meus queridos, e há uma efervescência. Só aqui na nossa pequena comunidade nós sabemos quantas pessoas, né? Nós todos pensamos diferente. Nós temos nossas preferências. Nós temos ideias que nos agradam mais do que as outras. Nós temos candidatos que nos são mais simpáticos do que outros. Na verdade, alguns são menos do que antipáticos, são repugnantes, não é isso? Acerca de alguns as pessoas podem dizer: essa pessoa aqui é uma pessoa horrível, não é? Queridos, e o que é repugnante para um é aceitável para outro, não é assim, querido? E o que mais me intriga é que muitas vezes nós que somos cidadãos do reino enveredamos por uma prática mundana na questão da política, meus irmãos. Às vezes nossos ânimos se acirram demais e nós falamos demais em alguns nomes, queridos, e confiamos demais em algumas pessoas. E hoje, lendo a palavra, nós queremos exaltar a pessoa de Jesus Cristo, irmãos, que é um Deus soberano e eterno, que é um verdadeiro Deus que nos ama acima de todas as coisas, independente de quem nós somos, meus irmãos. Em virtude disso, brevemente eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre essa questão do nosso verdadeiro rei e sobre este momento pelo qual nós estamos passando na política brasileira, meus irmãos. A primeira reflexão diz respeito ao caráter necessário da política. Quando nós falamos em política, eu sei que alguns estão falando: poxa, o pastor, eu vim para cá, meu boleto não está pago, eu estou doente, e o pastor quer falar de política no púlpito da igreja. Eu vou chegar já, irmãos. A palavra de Deus é poderosa e nós só temos que nos importar em pregar a palavra. Se nós pregamos a palavra, o Senhor faz a obra. Amém, querido? Aqui eu posso ter, todo pastor ao escrever um sermão, estudar um sermão, o pastor Daildo está aqui, é um professor de seminário também, sabe que na homilética as pessoas falam de 16 horas para preparar um sermão, não é não, pastor? 16 horas. O pastor estuda para pregar, meus irmãos, refletindo. E o grande milagre de tudo isso é que muitas vezes o pastor tem um caminho para a sua mensagem, e Charles Haddon Spurgeon já diria assim: como seria bom se a vida fosse como o sermão do pastor, bem estruturado, a gente sabendo onde vai acabar, mais ou menos, né, queridos irmãos? Mas não obstante, entendamos e planejemos um final. O Espírito Santo, mediante a palavra proferida, é capaz de decodificar esta palavra, tornando ela eficaz e útil ao coração de todos nós.
Amém, queridos? Vivendo nós as nossas próprias ansiedades, nós tendo nós os nossos próprios anseios, cada um, meus irmãos, a refletir sobre as suas dificuldades peculiares. Meus irmãos, na palavra do Senhor, nós lemos o Senhor Jesus dizendo: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso é Mateus 22, 21. E quando nós vemos o filósofo Platão dizer: o castigo dos bons que não fazem política é ser governados pelos maus. Quando o justo se omite, queridos irmãos, o injusto toma frente. Se o justo se calar, o injusto falará, meus irmãos. Se o justo ficar de braços cruzados, o injusto fará a sua obra. Nós estamos, queridos irmãos, sempre refletindo sobre uma verdade. Se alguém tem que estar no topo, se alguém precisa comandar alguma coisa, que seja um servo de Deus, ou alguém que teme ao Senhor, meus irmãos, e não o ímpio, e não o que não teme a Deus. Amém, queridos? Quando nós estamos em algum lugar e Deus nos permite alcançar algum patamar, nós devemos entender que o mais alto lugar é para o Filho de Deus. O mais alto lugar é para a Filha de Deus, meus irmãos, porque alcançando a autoridade, terá condições de, a julgar pela palavra de Deus que ele conhece, meus irmãos, governar muito melhor, não é isso? Ser mais justo, meus amados irmãos. Política não é algo contingente, é algo necessário. Precisamos ser uma comunidade que não está alheia, queridos irmãos, às coisas que acontecem. Nossa comunidade deve estar atenta aos rumos que o país, meus irmãos, está tomando, sobretudo orando bastante para que Deus nos ajude, meus irmãos queridos. Eu preciso estar atento e não alienado. Quando eu estou alienado, eu cedo a minha capacidade de raciocinar para outra pessoa. Isso não pode acontecer. O Senhor nos chamou, meus irmãos, para sermos livres, para usar responsavelmente o nosso intelecto, responsavelmente a nosso compromisso com Ele, a nossa espiritualidade também, meus amados irmãos. Nós lemos, entendemos aqui também, fazendo brevemente uma reflexão, que falando da esperada disposição para ouvir promessas e discursos. Como é que o Senhor Deus espera que nós hajamos? Quem é essa pessoa aí, gente? Quem é que conhece? Olha lá, pastor. Diz aí, bispo, quem é? Os novinhos não sabem, nem o novinho sabe. Os irmãos lembraram, né? Odorico Paraguaçu, né? Uma personagem fictícia de uma cidade chamada... Alguém lembra? Os novinhos estão voando, eles querem saber de coisas modernas. Odorico Paraguaçu é uma caricatura, né, do político brasileiro. Tentava falar com bastante eloquência, mas tinha seus vocabulários próprios, né? Todo mundo gostava dele, principalmente as mulheres. Era um político. Ele tinha uma obra, uma campanha, uma promessa da sua campanha, que era inaugurar o cemitério da sua cidade. Só que tinha um problema, qual era? Ninguém morria na cidade. Aí ele, sabe o que ele fez? Contratou um pistoleiro, Zeca Diabo. Tu vai matar alguém para ver se eu consigo inaugurar o meu. E ele conseguiu cumprir a sua promessa de campanha de maneira espúria e legítima, meus irmãos. Quando nós ouvimos alguém falar, algum político falar, devemos ter muito cuidado, irmãos. A palavra de Deus diz: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. O discurso é muito bonito. Aí vem outro e fala, começa a minar o discurso dele. Você realmente está falando besteira. Nós devemos ter os ouvidos treinados para ouvir as promessas e os discursos das pessoas. Mas eu vejo uma coisa diferente no nosso meio. Tristemente constato que muitas vezes as pessoas que deveriam escutar para decidir, primeira coisa, decidem e às vezes não querem nem escutar. Eles já tomaram o seu partido. Quando as pessoas vão ver um debate político, senhores, que deveria servir de ensejo para esclarecer, para trazer luz para a mente das pessoas sobre cada um, porque o programa político é lindo, todo mundo fala a mesma linguagem. Coloca num debate, aí um vai falar uma coisa, o outro critica, não é assim? Então era para a gente ter uma noção diferente. Mas sabe como é que as pessoas assistem um debate político? Como quem assiste o jogo do seu time do coração.
Eles já iniciam um debate torcendo para alguém ganhar, ao invés de dizer: Senhor, é um debate, eu vou escutar, eu vou ouvir isso aqui, me dá discernimento para entender, me dá discernimento para eu ver se alguém está mentindo ou não, me permita, Senhor, tomar uma conclusão sábia a partir do julgamento sincero, né, destas palavras. Queridos, é o que acontece. Nós escolhemos quem gostamos, e aí, querido, assim como num jogo de futebol, você tem ali o seu time do coração. Se o time adversário marca um gol de placa, você fica impressionado com aquele gol? Não, você lamenta apenas. Você não está isento ao ponto de reconhecer a beleza daquela jogada. Isso não pode acontecer em termos quando nós vamos escolher nosso candidato. Você deve estar pronto para dar atenção a todos e julgar corretamente o que cada um está dizendo, porque é uma coisa seríssima. O povo é o detentor da soberania, e a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, mediante voto direto, não é isso? E secreto. Nem sempre foi assim. Houve uma época que só homens votavam, sabia? Só homens votavam. Teve uma época que o voto era censitário. Já ouviram falar nisso? Só quem tinha, olha, dinheiro, o título podia votar. Houve uma época que o voto foi capacitário. Sabe o que é isso? Só quem tinha diploma, era intelectual, podia votar. Hoje o voto é livre, senhores. Você vota em quem você quer, porque também já houve aqui no Brasil o chamado voto de cabresto. O coronel mandava você votar em alguém e você tinha que votar. Queridos, devemos estar atentos para tudo isso, meus irmãos. Uma reflexão que nós fazemos também é acerca do cuidado para com a sedução da aparência. Um homem muito bonito, meu irmão. Um homem bonito desse. Olha aí, ó, porte atlético, né? Os cabelos bem cuidados, né? Os olhos bonitos. Essa aí é uma representação de Absalão. Absalão era terceiro filho de Davi. Acerca dele, a palavra de Deus diz: ele se levantava cedo, ficava no portão da cidade. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso, ele dizia: vem para cá, chamava a pessoa para conversar, e dizia: olha, a lei está do teu lado, só que não tem ninguém para falar de ti lá com o rei. Se eu fosse juiz aqui, qualquer pessoa que tivesse uma questão, um pedido, poderia me procurar, e eu faria justiça. Quando chegava alguém para Absalão para se ajoelhar, porque ele era príncipe, ele segurava a pessoa, abraçava, beijava, e ele fazia isso com todos os israelitas. E dessa maneira fazia o que, irmãos? Conquistava o coração de todo o povo de Israel. Essas estratégias não são de hoje não, senhores. Há por aí alguém que diga: está oficialmente aberta a temporada de caça aos pobres. É muita gente correndo atrás para beijar criança, beijar idoso, não é, senhores? Daqui a algum tempo, depois da eleição, ninguém mais quer saber. Essas táticas são antiquíssimas. O que eu acho ruim é a pessoa criticar essas mazelas, essas práticas espúrias, só quando é o candidato que ele não gosta. Quando é o que ele gosta, ele prefere, ele fica cego para ver aquilo. Não, irmãos. O padrão do cristão é de isenção, é de sabedoria, é de conhecimento. Queridos irmãos, ele não está atrás dessas coisas. Vamos para uma quarta reflexão. Reafirmar os preceitos evangélicos em todas as esferas da vida. Devemos reafirmar a decisão, senhores, de levar adiante todos os preceitos evangélicos para todas as áreas da minha vida. A palavra de Deus diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu já saí por aí, em cada lugar estranho, falando no nome de candidato, pedindo voto em cada canto escondido. E eu quero lembrar aqui que nenhuma dessas vezes eu falei do nome de Jesus. Eu só falava do nome do candidato.
E depois disso, eu nunca tive a mesma disposição para sair por aí e falar de Jesus Cristo. Queridos irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já orou e pediu a Deus direção para saber em quem você deve votar? É porque a palavra de Deus diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de Jesus Cristo, rendendo com isso graças a Deus Pai. Será que você não está, como muitos estão, como muitos na palavra de Deus já cometeram erros, como Josué? Tá ali, chegou uma pessoa, o odre roto, o pão bolorento, eles disseram: nós moramos muito longe, nós sabemos que vocês são o povo de Deus. Olha que esse pão tinha acabado de sair do forno quando a gente saiu de lá, agora está bolorento, são muitos dias de viagem. Nós sabemos que vocês são de Deus, vocês vão conquistar toda essa terra, e nós queremos fazer aliança com vocês. E Josué não consultou a Deus, fez aliança, mas era a próxima nação que tinha que ser conquistada, eram eles, era de Canaã. E ele não podia mais fazer nada porque havia feito uma aliança. E a Bíblia diz que aqui eles passariam a ser espinho nas mãos dos israelitas. E de fato o foram, meus irmãos. A nossa vida espiritual deve ser levada para todas as esferas todas as instâncias da nossa vida, meus irmãos. Eu também devo, diante do Senhor, me humilhar e pedir a Deus direcionamento para saber como eu vou fazer. Assim como eu peço pela minha empresa, peço pelo meu emprego, assim como eu peço, meus irmãos, para tantas coisas, eu devo dizer: Senhor, é uma época de eleição no meu país, eu quero orar pela minha nação. Senhor, a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero orar pela minha nação. As pessoas tomam partido por alguém que lhes parece mais simpático, mais adequado, e eles torcem se o outro ganha, que não o seu, ficam chateados. Mas o que a palavra de Deus diz em Jeremias 29 para o povo de Israel foi o seguinte: vocês estão na Babilônia. O rei da Babilônia estuprou as mulheres de vocês, matou os filhos de vocês, os velhos, acabou com a cidade de vocês. Mas eu vou dizer uma coisa: negociem, construam casas, plantem vinhas, casem-se e se deem em casamento. E eu vou dizer: orem pela paz da Babilônia, que acabou com o país de vocês. Porque se a Babilônia tiver paz, vocês vão ter paz também. Sejam sábios. E essa postura deve ser radicalmente apreendida pelo povo de Deus, queridos. De orar: Senhor, eu estou aqui, eu pedi, eu vou votar nessa pessoa. Mas se outra pessoa ganhar, Senhor, abençoe para que seja o melhor presidente do Brasil. Para que seja a pessoa mais capaz, mais honesta, não um corrupto, mas um verdadeiro estadista. Uma pessoa que consiga mais empregos, mais investimento, para que o pai de família não esteja desempregado, para que a segurança não esteja desse jeito que está hoje. Sim, Senhor, abençoe essa pessoa. Isso é ser verdadeiramente cristão, meus irmãos. Orar até por quem você não gosta, sendo inteligente e obedecendo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que haverá um dia em que celebraremos o reinado do justo rei. A palavra de Deus diz: vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. E diz também: ele será como esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Queridos irmãos, atentem que há uma visão evangélica geral que nós devemos manter. Uma visão cristã que nós devemos manter. Presta atenção nessas pessoas. Entende? Ali você vê uma pessoa que se diz isenta de processos criminais. Você vê uma pessoa que está presa agora. Você vê um intelectual. Você vê uma mulher que parece tão justa. Queridos irmãos, a visão evangélica sobre todos eles, sabe qual é? Clica lá. São todos pecadores. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nem sequer um. Não existe um que faça o bem, queridos irmãos. Quando Absalão beijava alguém, abraçava, era humilde: não te ajoelhe perante mim, não, eu quero ser teu amigo, eu quero poder te ajudar mais. Queridos, ele não estava pensando no bem de ninguém, ele estava pensando apenas no bem de si mesmo. Quando ele beijava uma criança, um idoso, ele não estava demonstrando que ele tinha afeto por essas pessoas. Eu estava interessado.
ele queria ser só rei. Quando ele ganhou os adeptos necessários, ele não respeitou nem o seu pai. Ele queria matar até o próprio pai para tomar o reinado. E quantos homicídios já não houveram por aí, não houve por aí, em época de eleição? Não tem candidato que mata o concorrente, não tem, tem ou não tem por aí? Tem, senhores. Essa pessoa não é uma pessoa boa, não é uma pessoa de bem. Todos são pecadores. Não coloque sua confiança em nenhum deles. Não espere que algum deles seja a solução para os nossos problemas, senhores. Porque a atual era, o presente século, ele está fadado a fracassar, queridos irmãos, com as suas soluções apartadas de Deus. Todos são pecadores. Se qualquer um desses, eu só coloquei 4, porque são 13, não é isso? 12? 13 candidatos. Tem para todos os gostos. Independente de quem ganhe, firme o propósito de orar por sua nação, de orar por essa pessoa. Você pode dizer, isso aqui é um ladrão, Senhor, mas ganhou a eleição. Eu quero orar por ele. Senhor, dê capacidade a ele, impeça a ele de se desviar. Coloca perto dele pessoas que são justas, honestas, querem o bem do povo brasileiro. Senhor, abençoa minha terra. Ah, querido, você nunca orou assim, mas já reclamou muito do Brasil. Ah, é preciso mudar, meus irmãos. Apenas por um nome devemos estar dispostos a lutar, queridos irmãos. A palavra de Deus diz, porque debaixo do céu, nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome representa uma pessoa que é um esconderijo contra o vento, abrigo contra a tempestade, torrente de água em terra seca, sombra de grande rocha no deserto. Hoje eu estava em um condomínio, e lá pela perto da área de lazer, que vento forte, gostoso, vento demais. Todo mundo gosta de vento, né? Desse vento ninguém precisa se esconder. Mas tem aquele vento também que vem e está levando tudo. A casa das pessoas, né? Os carros, sai destruindo tudo, queridos irmãos. Este vento, é desse tipo de vento que o Senhor é para nós um esconderijo. As situações que vêm para nos levar, para nos arrastar, para nos jogar fora, para pôr abaixo daquilo que nós construímos, são ventos. E a Bíblia diz que desses ventos, o Senhor nosso Deus é um esconderijo, meus irmãos, para nós, para que Ele não nos leve, não leve tudo que nós construímos. A palavra de Deus diz que Ele é um abrigo contra a tempestade. Meu amado irmão, que bom quando se tem um abrigo contra a tempestade. A palavra de Deus diz que o Senhor é como torrentes de águas em uma terra seca. A imagem do Salmo 126 nos vem à mente, que diz, queridos irmãos, que o Senhor restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. A palavra de Deus diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmo começa quando o Senhor... É engraçado, o salmo veio agora de trás para frente na minha mente, né? Mas vamos lá, o salmo começa assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ele fala sobre as águas durante a cheia, avançando, e quando ela seca, volta, queridos, aquele lugar árido se torna fértil. E assim que eu olho o meu coração também, tão seco, tão, meus irmãos, árido, mas passível de ser fertilizado pelo derramar do Senhor, pela ação do Espírito Santo, me fazendo, irmãos, a mim que sou pequeno e fraco, me fazendo, meus irmãos, um vaso de honra na casa do Senhor, fazendo de cada um de nós alguém a quem Deus possa usar. O Senhor é sombra de grande rocha no deserto. Você já teve que ficar ao sol muito tempo? Se você é como alguns de nós aqui, militares, sabe que nós ficamos. Eu lembro, se o Marcelo lembra, mas certa feita
Nossa turma mudou muito de comandante de corpo de aluno, muito, né? Entrou um que nos deixou de uniforme de passeio. Começou meio-dia. Senhores, nós ficamos lá parados, posição de descansar. Senhores, nós fomos liberados 3 horas da tarde. Ele só nos deixou lá em pé. Sacrifício muito grande, senhores. O alento que ele nos dava não era propício, porque de uma hora alguém teve a incrível ideia de colocar um copo de água para 100 alunos tomarem no mesmo copo. E aí daquele que ficasse com nojo e rejeitasse, tinha que chegar no 100º água, né? Queridos irmãos, mas o nosso Deus é um alívio verdadeiro, é um refúgio verdadeiro, abrigo, esconderijo, é a sombra de uma grande rocha no deserto, meus irmãos. Nós estamos aí nas eleições. Eu sei que tem algumas pessoas mais enganjadas, estão dispostas a fazer festa caso o seu candidato vença. Meus irmãos, eu sei que a festa mesmo vai ser quando acontecer o que eu leio para os irmãos. Está em Apocalipse, se puder colocar, amados, amada Juliana. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Em Apocalipse 11, capítulo 15... nós lemos: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aleluia. No capítulo 12, versículo 10, nós lemos: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Aleluia. Isso sim é motivo de festa.